E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara Kedman. Eu me chamo Alexandre Sombra. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do PODEF, o podcast da Educação Física. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, intercambista do curso de Educação Física do IFCE, Campus Limoeiro do Norte, Emanuela Gugel, para os mais próximos, Manu. Seja muito bem-vinda, Manu. Muito obrigada. Emanuela, agradecemos a sua presença no PODEF e, por favor, fale um pouco sobre você, para a gente conhecer um pouco melhor você. Tudo bem. Me chamo Emanuela, sou natural de Iracema, Ceará, tenho 25 anos, curso Educação Física e esse ano eu tive a oportunidade de participar do intercâmbio e hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e espero que seja enriquecedora. Manu, a gente sabe que você tem um vínculo muito forte com o futsal, inclusive você faz parte do time de futsal do IFCS e também você representa um dos times da sua cidade, Iracema. Você acha que de alguma forma essa afeição que você tem pelo esporte te influenciou na escolha do curso? E se não, por que você escolheu a Educação Física? Eu brinco às vezes que a Educação Física me escolheu, por mais que eu tivesse tentado desviar o caminho dela. Eu acho que para a maioria dos estudantes da Educação Física, quando escolhe, né, tem sim um histórico de vivência em algum esporte, até porque a maioria das pessoas tem essa visão da Educação Física de fora, né, e quando a gente entra no curso a gente vê que ela é muito mais ampla, mas inicialmente, né, meu primeiro curso não foi Educação Física, eu já fui estudante de Letras Espanhol, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas eu cursei apenas um semestre, o que eles chamavam de um período também, porque eu não consegui me adaptar mesmo, realmente, e quase, confesso que me traumatizei com a licenciatura. E aí, minha irmã, como ela já, na verdade foi ela que fez essa ponte, minha irmã, como ela já fazia parte do curso de Educação Física e sempre chegava em casa relatando do quanto o curso era interessante, das práticas que ela vivenciava. E isso me, cativou. E eu lá, não contente com a escolha que eu tinha feito inicialmente, ainda que eu gostasse bastante de letras estrangeiras, de línguas estrangeiras, perdão, eu me senti atraída pelo curso de Educação Física. E aí, eu desisti do curso em 2019, e em novembro, se não me engano, que foi o Enem, eu fiz o Enem e aí passei para Educação Física aqui em Limoeiro. Infelizmente, minha turma é da pandemia, então, uma semana de aula, o professor Rômulo, antigo aqui, professor da casa, chegou e nos avisou sobre o lockdown. E foi triste ao mesmo tempo para mim, porque eu estava com as expectativas elevadíssimas para vivenciar tudo o que o campus e o próprio curso poderia me oferecer. E, infelizmente, isso, não só para mim, mas para os meus demais colegas também que sentiram, enfim, todo mundo, porque, obviamente, foi uma pandemia. E aí, tive que fazer em modo remoto, mas acabei gostando muito do curso e dando continuidade. Manu, eu tenho uma curiosidade. Na Argentina, você teve alguma vivência relacionada ao futsal feminino? É comum lá ou é mais diferente daqui? A questão da prática do futsal, eu vi que é um pouco mais distante em comparação a nós aqui brasileiros, né? Lá você vê muitos campos, que eles chamam as canchas, e sim, tem muito investimento no futebol feminino. A própria Universidade Internacional de Vila Maria, que tem um time que disputava até primeiras divisões, chegaram a disputar, e é uma equipe muito boa. Eu ainda tive a oportunidade, a convite, e também falando com os professores, me passaram que tinha um time de futebol feminino, e eu ainda consegui 3 treinos com elas, só que frio demais, não tem como. Mas foi muito interessante, e também pela questão do futebol, que não é tanto vínculo, mas ainda assim deu para ir. Me convidaram para acompanhar uma partida lá, e sempre muito receptivos, e foi muito bom a experiência também compartilhar essa questão, ainda que rápida, pouca, mas também tiveram outras práticas, como o vôlei, que eu também comecei antes no vôlei, lá antes de encontrar o time de futebol.
nas aulas que tinham, que eles lá obrigavam os alunos a fazerem uma prática esportiva fora, né, as disciplinas, e eu achei isso interessante. Então, tinha o vôlei, e aí eu comecei a participar, e depois surgiu o futebol, mas também não durou muito, justamente pela questão do frio, né, não dá. Manuela, só uma outra dúvida também que a gente está bastante curioso. Sobre a sua trajetória ao total no curso de Educação Física, quais as experiências mais significativas, além do intercâmbio? Você pode falar um pouco? No curso eu já vivi algumas coisas, né, também gosto de participar, de estar, né, dentro do campus, assim, participando e aprendendo além das disciplinas do curso. Então, eu já fui PIBIDiana, né, bolsista do PIBID. Também participei do centro acadêmico, projeto de extensão, né, com o professor Felipe, que era natação para os idosos e funcional, hidroginástica. E agora, recentemente, inclusive ontem a gente começou também, essa semana a gente começou um novo projeto, né, que é atividade física para o benefício da saúde dos jovens e adultos de Limoeiro do Norte. E eu tento sempre participar e colaborar e também, né, enriquecer as minhas vivências, o meu currículo, diante dessas oportunidades que surgem sempre no IF. Eu acho que os alunos eles devem ter essa visão e pensamento de que é necessário ir além das disciplinas. Você não focar somente, né, nisso, sabe? Porque o curso ele tem muito a oferecer. E você não cria, né, redes ali também que podem sim influenciar futuramente, né, nas oportunidades que podem surgir. As pessoas vão lembrar de você, com certeza, quando você participa, porque é aquilo, uma mão lavar a outra. Você, por exemplo, no outro eu era voluntária. E justamente por ser voluntário, por estar ali dentro, teve um peso bom justamente na questão da minha, como falo, da concorrência, né, no intercâmbio. Foi algo que pesou junto, porque eles exigiam também a questão dessas atividades. E muitos alunos, eles não têm, assim, ainda essa visão amadurecida, né, e eu acho isso uma importância. Manu, eu tenho certeza que o intercâmbio deve ter sido uma experiência única para você. Não posso afirmar por você, mas acredito que quando você entrou no curso, você jamais imaginou que iria ter essa experiência em outro país, em estudar em outro país. Então, acredito que, como eu disse, tenha sido uma experiência única. Eu gostaria de saber de você o que é que o intercâmbio que você realizou na Argentina significa para você hoje, agora. Às vezes eu tenho pensado nessas questões também, mas eu acho que não tem uma palavra para definir o que foi, né, vivenciar o intercâmbio. Eu acho que sentimentos apenas, porque foram inúmeros, sabe? De fora as pessoas elas pensam que a gente está ali só, sabe, conhecendo os pontos turísticos, você está super bem, e nem sempre é. A gente passou sim perrengues. Eu falo a gente porque eu morei com mais 3 meninas, certo? Do México, 3 mexicanas. E era o dia a dia ali, não era somente era as aulas, era a divisão de tarefas de dentro de casa, era uma questão de privacidade que a gente não tinha quase também, e vínculos, e um todo, sabe? E as pessoas elas idealizam, eu acho assim, de fora, idealizam muito o intercâmbio. Eu acho que você é só vencer a cultura, que você está ali bem, de boa, e não, nem sempre é. Mas foi uma experiência incrível, incrível, não sei o que falar, apesar de alguns pesares. Mas eu acho que quando surgir é sempre agarrar, sabe, as oportunidades, sempre. Eu nunca imaginei que, como você mesmo falou, nunca imaginei que poderia ter tido essa oportunidade dentro do curso, ainda que era sabe, a realidade longe para mim, próprio dentro do curso de letras, a gente ainda arquitetava, isso não é no primeiro período, da gente, quando fazia viagem, fora, mas era quase impossível. E a oportunidade que o IF, né, e claro, também o próprio programa que
É importante ressaltar, né, que o IFC é Bolsa Internacional. Foi assim, realizações, de verdade. Meio clichê, mas é isso, realizações. Manuela, Manu, né? Pode ser, Pode ser Manu? Pronto. Outra pergunta bem rápida. Você poderia reconstituir para a nossa audiência a sua experiência desde o dia que você tomou conhecimento do edital até o dia que você retornou para o Brasil ou até mesmo até atualmente? Vou tentar dar uma resumida, porque foi bastante coisa, principalmente a partir do, né, de todo o trâmite, né, do processo de concorrer. Eu cheguei uma noite comum em casa, depois de trabalhar, e como qualquer, né, jovem adulto de hoje, né, estava lá no meu Instagram, e aí barro com um post do próprio instituto, né, do nosso campus, falando da oportunidade da Bolsa, no IFC Internacional, e eu falei, nossa, que interessante. E assim por cima, li a legenda e vi que tinha oportunidade para a Argentina e Portugal. E aí eu fui no edital e disse, interessante, por que não arriscar, né? E comecei, né, olhei lá, olhei o edital, sempre assim, muito quieta nas minhas coisas, e sempre na minha, mas fui lendo o edital, vendo quais os documentos eram necessários, porque, vou falar, não são poucos, eu quase desisti só na parte dos documentos, eu disse, não é possível. E consegui ainda no meio da rotina também, que ainda tinha, claro, trabalho, faculdade, e o projeto, que ainda estava também, né, do projeto de extensão. E comecei a organizar a papelada, que era a primeira fase, a questão da organização dos documentos. Depois veio a análise dos documentos. E seguinte, eu acho que era acho que agora estou esquecendo. Eu passava por essa fase, essas fases, na verdade. Documentação, prova. E depois começava o outro trâmite, que também não foi nada fácil, né, que é tirar passaporte. Isso depois do resultado da prova. Isso, tirar passaporte, organizar o que você vai levar, enviar documentos para outra universidade, troca de e-mails, que às vezes eu mesma também conversava com a universidade. Questão de alojamentos, eles fizeram um grupo com todos os intercambistas, né, que eram Brasil, Colômbia e México. E de lá ele passava informações, que era o Gonçalo Quintilha, ele passava informações para a gente, né, sobre tudo, até a questão de dinheiro, o que você tinha que levar de dinheiro, até a sua roupa, tudo ele deu as dicas, e a gente seguiu cada passo, e ocorreu tudo bem, né. Eu tive um receio antes também, achei que ia assim, na véspera de ir, teve a questão do, né, o atual presidente Milei, ele tentar, né, impedir que os alunos estrangeiros entrassem sem uma carta de recomendação, ou teve algo assim parecido, não me recordo bem. Ou visto, né? Justamente, foi o visto, estava cobrando visto, a gente ainda olhou essa parte, entramos com, pesquisei no site, né, como chama, meu Deus, dos embaixadores, né, da Argentina aqui no Brasil, e eu poderia ter, o mais próximo era em Recife, para eu tirar o meu visto. E só que aí a carta de recomendação que a própria Universidade Nacional de Vila Maria nos enviou foi o aval, sabe, para entrar lá, para passar, eles disseram que poderia entrar, e depois toda essa questão do visto, né, que eles chamam lá precária, que é um documento que nos assegura de ficarmos no país sem sermos turistas, né, porque do turista é de 1 a 3 meses, depois disso você pode, né, considerado como crime praticamente, você está dentro do país sem ter uma autorização. E aí a gente, né, começou lá todo o trâmite do processo também, que não foi fácil, e foi bastante burocrático também, tivemos que ir a Córdoba, voltava nas migrações, e para, né,
confirmar isso, mas conseguimos, né, deu certo. O meu ainda foi, o meu e dos outros colegas da Colômbia foi mais fácil, justamente pelo vínculo Mercosul, né, que os países têm, mas o México foi uma coisa mais difícil para elas, e a gente até brincava que elas iam ser deportadas. Manu, você fez a prova e em mais ou menos quanto tempo você recebeu o resultado e qual foi a sua reação quando descobriu que tinha passado e que ia fazer esse intercâmbio? Geralmente, assim, é imediato, né, porque precisa ser um processo rápido. Então, a primeira fase, você faz a prova escrita, né, vai até Fortaleza, faz a prova escrita, né, básico, né, gramática, enfim, escrita, e depois a oral, que eles marcam, no caso, né, se você consegue, a validação também, você tem que passar na escrita para fazer a oral. Sim. Então, classificou eu e outro colega da música, daqui do nosso, né, licenciaturas. E fomos fazer a prova online, né? Eu lembro que ainda, acho que se não me engano, era a final do Gil aqui, eu ainda tinha a questão da final do Gil e ainda tinha a prova. Eu disse, meu Deus, um dia não dá. E aí, foi com a professora do próprio campus lá, né, de Fortaleza, e do oi até o tchau, tudo em espanhol. Então, você tinha que falar mesmo, tinha que tentar entender. E eles também passam algumas imagens para que você tente, né, falar sobre o que está acontecendo ali. Enfim, falar sobre você, o que você, né, quais são os seus objetivos no programa, com o intercâmbio, né, enfim. E acho que, se não me engano, um outro dia, eu não sei se foi no outro dia, mas foi poucos dias. E quem me deu um dia foi até a própria Darliane, que foi para Portugal. E ela me falou, ei, você passou. Eu disse, não acredito. E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu fui inventar? Aí, eu tenho que ir, né? E, na verdade, o campus, né, ele concorria apenas a uma bolsa, que era de Portugal, né, assim, paga pelo próprio programa do IFCE. A minha foi custeada pelo campus, nosso campus, do Limoeiro do Norte, tá? Então, era uma coisa que, se o campus escolhesse dissesse que não podemos custear, não tinha servido de nada todo esse processo, sabe? Todas essas fases. E aí, o campus disse que sim, que se um dos nossos alunos conseguissem passar, eles iam custear toda a viagem, e que ficassem sossegados. E assim se cumpriu, né? Assim eles fizeram. Manu, muitas pessoas sonham em realizar intercâmbio, e eu acho que é muito importante perguntar para você que dica você poderia dar para essas pessoas em relação à prova que te selecionou para participar, que conteúdos você estudou, e o que é que você, Manuela, antes de realizar o intercâmbio, gostaria de ter recebido como uma dica para poder ir? Eu acho, assim, coisinhas bobeiras, mas eu acho que quando a gente faz, né, a gente esquece muito de levar coisas à própria cultura, porque a gente também tem receio de levar pela questão, né, de toda a polícia, né, federal, lá no aeroporto. Mas eu me arrependi de não ter levado mais coisas do nosso país. A gente conseguiu levar apenas paçoquitas para mostrar para eles e um botãozinho, né, aqueles botões de mochila. Mas agora, trazendo para um ponto mais sério, eu acho que é a questão de se preparar mesmo para quando você concorre, né, claro, também a um processo que é de língua estrangeira. Você se prepara antes. Eu fiz isso, né, ainda com uma rotina muito, muito cheia. Eu consegui estudar alguns meses com a professora de Fortaleza, e ela tem um curso especificamente no espanhol argentino, porque as pessoas elas têm muita ideia também que o espanhol é a única coisa, uma coisa só, e não é. Dentro do intercambismo foi perceptível isso pelos sotaques deles, de cada um, como um falava mais rápido, quando o outro falava mais largo, vamos falar assim, mais comprido. E eu acho importante se preparar, obviamente, para essa questão, quando é de língua estrangeira. Ter paciência com o processo, mais burocrático que ele seja. Acreditar também em si, porque muitas vezes eu duvidei, né, que eu fosse capaz, que eu fosse conseguir. E chegando lá,
vão ter pessoas, sabe? A gente não vive sem ninguém, certo? Então, pessoas vão pessoas, e eu pude ter a oportunidade, né, especificamente 3 pessoas, na verdade, né, 5, contando com os 2 brasileiros, que também foram, assim, essenciais, claro, né, porque você tá ali, praticamente, pensa que tá sozinha, mas sempre uma brasilidadezinha ali perto, pra você conversar com português, que às vezes fazia muita falta, eu acordava, falava, meu Deus, não aguento falar espanhol, porque vai dar buenos dias, e aí tinha ali pra falar bobeira e todo mundo entender, e fazer vínculos é muito importante, escolher seus vínculos também, porque isso vai se influenciar lá. Você pode sim se dispersar em algum momento, dependendo das suas amizades. E acreditar mesmo no processo que sim, você é capaz. Manu, uma curiosidade bem curiosa, por assim dizer, né? Você já era fluente na língua ou você teve, como é que eu posso dizer, um tempo determinado para você ter aquele estudo? E se você poderia demonstrar um pouco para a gente a palhinha, né? Como eu falei anteriormente, eu sempre gostei muito de letras estrangeiras. Comecei gostando muito do inglês e no ensino médio, né, tive a oportunidade, né, de estudar espanhol, que a minha escola ela dava, né, as 2 opções. E minha professora, ela incentivava muitos alunos a fazer a leitura. E claro, a gente não aprende somente falando, ouvindo também. E a partir dela, quando ela lia os textos, eu ficava atenta em cada palavra, cada forma que saía. E na maioria das vezes, quando ela pedia para alguém ler, eu tentava, sabe? A primeira vez eu vou inventar um sotaque aqui e vou começar a ler. Aí fluiu. E desde então, continuou os textos e eu fui, né, melhorando assim, a questão da leitura, que era o que eu tinha mais facilidade. E, como eu falei, ensino médio, entrei no curso de letras, fiz um semestre, mas o curso de letras só tinha uma disciplina que era focada realmente, né, para você em gramática e como você falar, que era a disciplina de fundamento, se não me engano, do espanhol. E ali praticava um pouco mais. Porém, também tive a oportunidade de fazer a disciplina de espanhol instrumental dentro do IF, né, que era optativo. Durante a pandemia eu escolhi fazer e continuei, né, tentando linkar, justamente pelo gosto, né, pelo gostar da língua estrangeira. E dei essa pausa, né, até então chegar o momento da bolsa, que eu comecei antes a estudar, né, estudar sozinha, pedir também conselhos a alguns amigos, né, que eles têm a formação em espanhol, e eu pedi como dicas de como é a prova de proficiência, se podia me dizer, e a partir, né, das dicas deles, eu fui estudando, né, para me preparar. E durante a prova, eu percebi que meu espanhol, eu não estava segura com ele. E eu falei, não, eu vou estudar enquanto eu puder, antes dessa viagem, praticar de diversas formas. Não é somente a gramática, é você escutar. Eu escutava muita música, muito podcast, né? Porque são métodos, né? Sim. Então, você pode, por exemplo, botar as músicas, como eu já falei. Eu gosto muito de assunto ligado à psicologia também, então eu escutava podcast de psicologia em espanhol, inúmeras vezes, fazendo diversas coisas, e principalmente também que tivesse palavras argentinas, né, que tivesse o espanhol argentino, que é o castelhano, e aí continuei dessa maneira e procurei, né, professores que dessem aula. Fiz primeiro com um casal de professores, mas a metodologia deles, infelizmente, eu não consegui, né, acompanhar. E aí, depois, né, encontrei a professora Débora e com ela, sim, eu realmente disse, agora eu encontrei, agora eu posso estudar.
E aí me dediquei o tempo que eu tinha, no máximo, chegava do trabalho à noite, cansada, mas ainda assim sentava e ia estudar o idioma, praticar. Tentava praticar sozinha também, já que não tinha, né, alguém ainda para falar comigo. Mas foi dessa forma que eu fui desenvolvendo o espanhol, mas eu senti mesmo que lá, né, claro, também não, foram 5 meses imerso no espanhol, então não tinha outra maneira. Tive sim algumas dificuldades ainda por lá para falar algumas coisas, mas minhas amigas elas sempre, né, tentavam. Minha amiga que dividiu o quarto comigo, ela conseguiu desenvolver uma habilidade extrema de me entender. Ela disse que já sabia até em português, sabe? Só sabia contar de 1 ao 9 em português, eu ensinei a ela. Quer dizer, ela pulava o 9, esquecia do 9 e ia pro 10. Eu disse, não, amiga, não é assim. E foi assim, foi lá na prática mesmo, que escutando novamente, né, a forma que elas pediam as coisas, às vezes com sotaque argentino, às vezes com sotaque colombiano, às vezes com sotaque mexicano, principalmente mexicano, né, porque como eu convivo muito com elas, eu aprendia muitas palavras e modos de falar como elas. As suas amigas eram mexicanas? Sim. Era muito diferente o espanhol das suas amigas para os argentinos? Elas falavam rápido? É porque, assim, é como que no Brasil, né? Somos cinco regiões e cada um tem um destaque, né? Que de cidade em cidade você vê que já tem diferença. E com elas também acontecia dessa maneira. Elas não eram do mesmo, né, do mesmo estado. Sim. Eram de 3 estados diferentes, Durango, Guerreiro e Zacatecas. E a minha amiga de Zacatecas falava de uma maneira, a de Guerreiro de outra e a de Durango de outra também. Só que o mexicano você entendia de forma mais tranquila, porque elas falam de maneira, sabe, pausadamente, você consegue realmente entender. Agora os colombianos eu não entendi nada. Eu dizia, meu Deus, o que eles falam? Eu virava para ela, amiga, o que? Não entendi nada. Amiga. Aí ela traduzia para mim do espanhol também. Né? E foi isso. Os argentinos não, eles tinham, novamente, cada um, né, tem o seu acento, como eles chamam lá, que é o acento, né, que é o sotaque. E os argentinos, eu percebi, né, de Córdoba, os cordobeses, eles têm um acento assim mais arrastado, vamos dizer assim. Puxado, eu acho. Porque eles falavam, che, que passa? Era algo assim, sabe? E tinha vezes também que falavam muito rápido. Então, era uma mescla de sotaques ali que eu ficava, meu Deus, qual é que eu não tenho mais nenhum, sabe? O colombiano, então, ele fala muito rápido, né? Muito rápido e muito palavrão. Eu não vou nem tentar falar nenhuma frase aqui com eles. Que... Manu, outra curiosidade que surgiu agora. A gente sabe que, a gente soube agora, né, no caso, que você teve um pouco de dificuldade em questão de compreender, né, a questão do espanhol das outras pessoas. E falando em dificuldades, qual era mesmo o nome da instituição de ensino da Argentina? Universidade Nacional de Vila Maria. Universidade Nacional de Vila Maria. O IFCE, ele te proporcionou, assim, a ajuda necessária, e a Universidade de Vila Maria também, sim ou não? Sim, como eu falei, né, o IFCE custou, né, custou tudo, e todas as despesas, desde malas até, sabe, o bombom que você comprava era dinheiro do IF. Claro também, né, levei a parte, né, por precaução também. E a Universidade de Vila Maria, ela tem residências dentro da universidade e alguns dos intercambistas, né, na maioria, claro, a maioria foram as meninas, na verdade, que foram todas as meninas, 8, na verdade, ficaram dentro das residências. E os demais, né, ficaram no centro, porque a Vila Maria ela era distante do centro da cidade, porque ela tem uma estrutura muito grande. Então, tinha as residências e eles, antes mesmo, né, já fizeram a divisão. Antes da gente chegar lá, eles já fizeram a divisão, que era outra coisa que me preocupava bastante, era a questão de onde eu iria ficar, perguntava direto à equipe, né, a Arinter, a Assessoria de Relações Internacionais, do IFCE. E aí
conversando com a Universidade de Vila Maria, eles, né, fizeram essas divisões, em que 8 ficaram nas residências, na B ficou eu e as 3 mexicanas, e na D ficou 3 mexicanas e um colombiano. Éramos, não sei se 20 ou 19 alunos, eu sei que ficaram 3 colombianos, o brasileiro e o mexicano numa casa no centro, todos os meninos juntos. E eles também tinham as parcerias, né, com pessoas da própria cidade que recebem os intercambistas na sua casa e, sabe, moram ali com uma família normalmente até o fim do intercâmbio. Então, as outras meninas do México também, porque a maioria dos alunos eram mexicanos, né, nesse intercâmbio, foram 12 mexicanos. E as outras meninas, né, tiveram que morar com essas famílias. Cada uma, acho que eram 2 ou 3, ainda ficaram na mesma família, na mesma casa. E eu achei que esse foi um dos apoios, né, melhores que a universidade pôde proporcionar. Além, né, de toda a questão de tudo que a gente precisava. A gente tinha o Gonçalo, mais uma vez falei, que ele era tipo o anfitrião deles, né, quem recepcionou a gente lá no Incógnito, né, do Porto. Enviaram a Topic da universidade para buscar todos. E tudo, assim, das coisas mais básicas, uma dúvida besta, por exemplo, de o gás acabou, quem é que a gente vai chamar? Aí chamava a equipe de bem-estar do campus, que era justamente a que cuidava geralmente dessa maior parte, né? E também tem a Secretaria de Internacionalização. E eles cuidavam de tudo mesmo, assim, da gente, mas também a gente se virou muitas vezes, sabe? Sozinho, juntos, quebrava um bar, todo mundo se juntava, às vezes se tentava, né, deixar o máximo confortável possível, assim, pra gente. Manu, então, sem ser essa questão financeira, você precisou de alguma ajuda sem ser financeira do IF que te deram suporte, ou lá mesmo vocês conseguiram se resolver? Na maioria das vezes a gente conseguia se resolver lá, né? Principalmente quando era algo relacionado à convivência, às questões bem que eu falei, né? Básicas, né? De casa. Mas eu acho que eu consultei mais a Arinter em questões do trâmite ainda, né? Da parte burocrática, que a gente precisava tirar esse visto, né? Esse visto. Como é que eu posso falar? Um visto que tinha um prazo, né? De limite. E às vezes também eu conversava ali com a Maria Tereza, principalmente com a Maria Tereza, né? De coisas básicas, questões também como chama, do saúde. Esqueci agora. Não, mas tudo bem. Do saúde, assim, do que você tem, né? Gente, fugiu a palavra. Nossa, esqueci real. Não, mas tudo bem, acontece. Só mais uma dúvida, outra dúvida também, outra questão em pauta, né? Que falando em questão econômica, questão financeira, a sua chegada do Brasil à Argentina já deu assim para notar assim, logo de frente a questão econômica do país, porque a gente sabe que atualmente hoje em dia a Argentina está passando por uma precarização financeira bem grave. Sim. Você notava, acho que grande parte da sociedade. A própria universidade, claro, é defasada pela questão do financiamento, né, que não tinha. Os professores com o salário ainda muito baixo, né, em relação à inflação, que tinha subido horrores, assim, muito mesmo. E a gente também via nas ruas pessoas, né, assim, em situações de rua, que também, né, a gente encontra por aqui, mas você vê as pessoas reclamando muito das questões dos preços, que tudo estava alto,
você escutava relatos dos próprios alunos que não tinha como vir estudar porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus, ainda que os alunos eles têm uma bolsa lá, né, que dá o transporte gratuito. Só que alguns vinham de outras cidades, né, então, assim, como a gente, né, que tem que ir da outra cidade para voltar, justamente. Tinha uns que moravam mais longe, né, então tinha também essa questão. E nós também vivenciamos, porque os alunos das universidades, eu percebi que eles, alguns, né, não a maioria, eles acham que os intercambistas são ricos, mas não. Eles achavam que a gente, sabe, gastava à toa com algumas coisas, e não era. A gente teve que economizar para a gente viajar. A gente tentou fazer alguns métodos também de, por exemplo, fazer as compras juntas, todo mundo, para que saísse mais barato. E, infelizmente, às vezes não dava certo, justamente pela questão de gostos, né, assim, né, ainda que elas, as três eram mexicanas, mas cada um tinha, né, sua forma de cozinhar também, eu também, totalmente diferente. E a gente percebia isso nos mercados, né, então a gente ia uma semana, por exemplo, a bolacha dava um preço, e na outra já tinha aumentado absurdo. Principalmente as chocolinas, que eram as bolachas recheadas. Não era nem recheada, era uma bolacha sequinha de chocolate, só que a gente já amava. E a gente baseava a inflação pelas chocolinas. E quando aumentava, eu dizia, eita, gente, tá feio o negócio. E também, a gente escutou também relatos, dos alunos, né, da universidade falando que, nossa, vocês quase não viajaram esse ano. Geralmente os alunos do ano passado, né, os anos anteriores, viajaram bastante. Aí, quando a gente ia na casa de câmbio, né, trocavam $100 e eram 100 mil pesos. No ano passado, os outros intercambistas trocaram $100 por 200 mil pesos. Então, aí você já tem uma noção, né? Então, tivemos sim que economizar. Percebemos sim também a precariedade que está o país, né? Situações assim, crítica mesmo, de pessoas que não podem pagar aluguel e ficam na rua mesmo, gente. Não tem por onde ir. Você fica em choque assim, com certas situações. E também dos próprios colegas de curso, né? Do que eles passavam, relatavam. E foi bem crítico mesmo. Quando você viajou para um país diferente, uma cultura diferente, longe dos seus familiares, sim, longe do seu dia a dia, das coisas que você já tem costume, então acredito que você vivenciou algumas dificuldades. Eu queria que você falasse aqui pra gente algumas das dificuldades mais marcantes, assim, tanto quando você chegou lá, que acredito que foram inúmeras, quanto no decorrer do intercâmbio. A primeira semana para mim foi bem intensa mesmo. Ainda que eu tivesse estudado, né, o espanhol antes, eu não me sentia segura o suficiente para falar. Então, o grupo todo ali ficava, né, conversando muito, e eu ficava um pouco mais a minha, observando, escutando, tentando entender. E eles também percebiam isso, e eu tinha receio de que eles achassem que eu não queria se enturmar com eles, alguma relação com eles. Mas ao contrário, era insegurança na minha parte de não poder falar, de não conseguir, né? Não me sentir segura o suficiente para falar espanhol. E aos poucos fui, né, destravando isso, insegurança. E aí, né, fui criando vínculos mais fortes, que foi com minhas 3 amigas, né, que Abril, Rema e Perla. E foi quebrando um pouco essa barra, assim, da primeira semana. Depois as coisas começaram a fluir mais, gente, né? Todo mundo estava ali na mesma, independente de você ter mais ou menos. Estava todo mundo ali no mesmo barco. E a primeira semana foi bem intensa para mim. Algumas situações também que aconteciam no dia a dia. Algumas me chateei bastante com coisas básicas, assim, de tarefas, sabe? Dentro da casa. A gente tentava ao máximo compartilhar para que todo mundo, né, ninguém ficasse sobrecarregado, mas acontecia algumas vezes e só levava assim o nosso ápice. Uma das minhas amigas, né, justamente a Rema, ela
um mês e pouco, 2 meses, eu acho, que a gente estava lá, ela disse que queria desistir, que queria voltar para o país dela, que já não estava aguentando. E a gente dividiu o quarto, né? E também dividimos tudo. E aí ela chorou, eu chorei, a gente riu, depois voltamos lá. Nossa, esse dia foi perrengue, que a gente tava com o banheiro entupido, aí foi um caso. Mas deu tudo certo. E também, deixa eu ver outra questão aqui. E dentro da própria universidade, né? Porque era um curso que, né, eu não tenho uma afinidade como terapia ocupacional, nunca tinha pouquíssimo, né, ouvido falar. E tinha receio, né, se eu ia compreender os conteúdos, né, como seriam as questões de avaliações, que isso também me pegava bastante. E fui tentando, né, meus colegas, né, me ajudaram sempre ali, traduziam um pouco o que a professora falava um pouco rápido, eu não compreendia, eu via de cantinho, não entendi nada, amiga. Aí ela me falava, né, um pouco mais devagar, e foi dando certo, né, fui tentando também estudar da minha maneira, como o conselho da própria Arinta, a gente tinha que pegar poucas disciplinas, né, para que a gente não ficasse sobrecarregado também, e que também pudesse desfrutar, né, do intercâmbio. E aí eu peguei apenas 2, que foi psicologia... Nossa, esqueci. Psicologia geral, porque vem a palavra em português, psicologia regenerada, que é psicologia geral, e introdução às ciências da terapia ocupacional, que essa também eu senti, né, que eu disse, nossa, isso aqui acho que vai pegar um pouco. Mas, no final, deu certo, né, fiz avaliações, consegui sair bem, e apresentei os trabalhos no final, e tudo certo. Então, você, inclusive essa era uma das minhas dúvidas, você fez apresentações de seminários lá para a galera e tal, como foi a sensação, a primeira apresentação que você foi fazer, que foi que você sentiu, era em grupo, individual? Algumas atividades, eles dialogavam bastante, certo? Dentro da sala e tal. Só uma dúvida, antes que eu esqueça, você estudava só com intercambistas? Não, era um grupo, né, da Argentina, né, outro da Argentina, professor de argentinos, enfim. Ninguém por incrível que pareça, acho que só dois dos intercambistas que dividiam o mesmo curso, que era a medicina veterinária, e eles faziam em outra cidade, que era Villa Rosário, e nós ficamos em Villa Maria. Aí, como eu falando, as salas, né, as professoras, elas buscavam sempre que os alunos, né, participassem ali, né, tivessem um pensamento, uma visão sobre aquele certo assunto. E contava isso também como avaliação, né, a participação. Às vezes juntavam os alunos para fazer um trabalho ali que, né, novamente tivesse uma questão, né, crítica, enfim, trouxesse situações. E das apresentações, na verdade, você e as 2 professoras, porque geralmente eram 2 professoras por disciplina, a titular e a auxiliar. E aí você escolhia um conteúdo, né, que foi passado durante, né, o quadrimestre, que são 4 meses. Você escolhia um dos temas e no final você apresentaria. Psicologia geral, eu escolhi umas matrizes de aprendizagem da autora Ana Quiroga, que é uma psicossocióloga, acho, se não me engano, da Argentina. E os outros eram as escolas da psicologia, só que eu já estava um pouco saturada. Então eu disse, não quero mais ver isso, eu vou ver esse tema aqui, que é a matriz de aprendizagem. Ironicamente, eu não tinha prestado atenção muito bem na aula quando a professora ela passou um texto, eu não tinha lido, porque eu estava estudando justamente para os outros textos e as outras escolas, né, que ia ter avaliação, e deixei um pouco de lado a matriz. Mas quando foi na escolha do conteúdo, que eu peguei lá e consegui ler o texto, eu achei interessante, que também tinha um pouco de relação com a licenciatura, sabe? Tanto que quando eu cheguei para apresentar, que eu tinha planejado um slide e tudo, mas eu fui no quadro mesmo, depois que eu consegui associar tudo, eu fui e apresentei, né, no GIS, que lá é no GIS também. E
Eu cheguei, mostrei para a professora, falei, olha, eu vou apresentar as matrizes de aprendizagem da Ana Quiroga. E elas já instantaneamente disseram, a gente já sabia que você escolheu esse tema, porque é ligado à questão da licenciatura, né, professor, um pouco. E da outra disciplina, eu tentei fazer uma correlação com a educação física e a terapia ocupacional, o que eles poderiam, né, ter em comum e também as distinções, né? E eu consegui apresentar e também apliquei uma aula de educação física a partir do modelo de atividade que é feito nas atividades da terapia ocupacional. Então, era um modelo básico, assim, de 8 perguntas, ou 6, se não me engano. Como é, para que é... E eu consegui encaixar isso dentro de um plano de aula de educação física. Interessante. E você apresenta, como eu falei para as duas professoras somente, é tipo um TCC. Eu me senti apresentando um TCC, né? Ainda nem fiz a matéria. Aí, você apresenta para elas e você sai da sala, elas conversam, falando sobre qual nota você, né, vai receber, chamam de novo e aí falam se você vai aprovado ou não. E aí eu consegui. Que bom. Manu, eu tenho uma curiosidade. Eu vi que você trouxe isso aqui. Tem uma bebida aí, né? Ou não? Não, ainda não. Precisa ser preparado. Pronto. A gente poderia preparar aqui para a gente ver como funciona. É uma bebida da Argentina, certo? É o mate, né? É bastante conhecido. E é uma característica, assim, né? Bem relacionada à Argentina. É algo que inicialmente eu não tinha gostado, mas depois eu fui criando o hábito e hoje, até porque me dá vontade de tomar, eu estou fazendo e tomo. E algumas pessoas não gostam pelo gosto amargo, mas tem a opção de fazer ele doce, né? E vou preparar aqui para vocês. Aí você aprendeu lá na viagem com as suas amigas que estavam com você? Com os argentinos, né? Com os argentinos, Só tive o erro que foi ter comprado muito grande, porque ele não economiza nada nas minhas épocas. Você ensinou algo do Brasil, ou até mesmo cearense, algum tipo de comida típica? A gente teve uma feira lá, né, intercultural, e nós levamos o brigadeiro, né, também não tem muita coisa fácil pra gente fazer, né, nós, né, os brasileiros. Então a gente levou o nosso, né, brigadeiro, o famoso brigadeiro. Arroz de leite, eu ensinei uma das minhas amigas a fazer, ela amou. E não tinha muita coisa assim pra que eu pudesse, sabe? Justamente pela falta dos ingredientes, sempre faltava alguma coisa. Mas elas, ao contrário, me ensinaram bastante coisa. Hoje eu acho que eu tenho até um nível mais elevado de pimenta que eu posso comer, justamente por ter convivido com elas. E foi uma troca bem interessante. Eu vou explicar um pouco aqui, tá? O mate, tá? Que tanto é a vasilha, quanto, né, a própria bebida pronta. A bombicha, tá? Que também tem diversos modelos. Lá eles usam, né, o termo, que é claro que você vai botar água quente, tá? Porque algumas pessoas elas confundem com o tererê, que também tem até aqui no Brasil, que é gelado, se não me engano, mas o mate ele precisa ser quente. E eu trouxe só a erva aqui, né? Um pacote que eu tinha comprado lá também, que é a yerba mate, do qual, né? Você coloca aqui dentro e toma. Aí eu trouxe também. Vou colocar, preparar. Não sei se também preparo de forma totalmente correta. Vou colocar aqui. No caso, sem a erva? Tá. Essa erva aí? É a mesma erva que tá no saco amarelo? Sim, e não, porque eu uso só a marca, né? Aí essa aqui é mais fina. E essa aqui ela é mais, ó. Tá. Pode cheirar também, já tem um cheiro forte. Cheiro bem. E aí, né, você... É porque o meu é muito grande, mas você faz Você tem que fazer assim, preparar a montanita, que eles chamam. Montanita. Olha, meu Deus, perdão, amigos argentinos, se você ver isso. Tem todo um ritual. Tem. Como é muito fundo, precisa colocar muita erva. Então, ele nota bem um pouco.
Aí você coloca. Não sei se eu consigo fazer 100%, ó, fica dessa maneira. Aí você desce, coloca aqui do lado. Eles também indicam a gente esperar 5 minutos para que a erva mole, mas a gente não tem esse tempo. Então vamos só colocar aqui. Não sei se vai encher bastante. Aí é água, temperatura ambiente, água... Ela tem que ser bem, um pouco mais quente do que, né, o... Aí você coloca aqui, cala um pouquinho. Depois daqui já não pode mais pegar na bombicha, certo? É uma regra. Então eu também A bombicha que não pode mais segurar. Não pode. E aí eles têm toda uma questão. Não mexe. Não mexe, não é suco. E também, né, a pessoa que prepara é o servador. E aí, né, se tiver uma roda de amigos, vai passando de um por um. E não troca a bombicha. Né, só vai compartilhando mesmo. E para eles além de você só tomar uma bebida, sabe? É algo muito significativo para a cultura argentina, porque é um momento ali de você unir seus amigos, sua família, até mesmo se divertir, né? Mas eu acho assim que tem um significado além do somente a bebida. Querem experimentar? Sim. Por favor. Primeiras. Obrigada. Tá quente? Eu acredito que não, acho que deu uma esfriada, mas um gosto diferente, porque estou acostumada. Não pega. Não pode pegar, tá? Mas tá bom, já tá? Tá, mas não, tá quentinho, tá quentinho. É diferenciado. É diferenciado. Então, no caso, mano, tipo assim, não tem momento especial pra tomar o mate. Ou tem, assim, tipo assim, durante as aulas, eles compartilhavam até com os professores, sabe? Eles andam o tempo inteiro com um termo debaixo do braço e aqui, ó, direto, o tempo inteiro. É como a gente o café, basicamente. Assim, eu não sou muito fã de café, mas posso estar totalmente enganada, porque não sou muito de tomar, mas me lembra um pouco café amargo. Você gosta de café? Não. Não gosto de café, mas eu gostei do mate, ironicamente. Mano, eu tenho uma curiosidade, assim, bem besta, assim, mas é só pra... A gente sabe que o Messi é da Argentina. Lá tem muito forte esse negócio do Messi. Você viu em muitos lugares? Ou... Gente, eu arrisco a dizer que eles são fanáticos, assim, mais que os brasileiros pelo futebol. Muito, muito, muito mais. Você vê a todo tempo, sabe? Cores da Argentina, o nome do Messi, em toda parte. Enfim, eles respiram mesmo futebol e tem uma paixão assim muito forte pelo futebol, pela própria seleção da Argentina e claro, né, pelo Messi. Se não me engano foi em Buenos Aires que a gente estava caminhando e tinha um prédio enorme com a pintura do Messi e sem contar, né, também com também os próprios times, né, mais conhecidos, o River Plate e o Boca Juniors, principalmente o bairro do Boca, né, que eu fui para lá também, tive a oportunidade de conhecer a La Bombonera tão famosa. Você foi lá no estádio? Então... não conseguimos entrar, mas porque foi rápido, né, a gente tinha outros pontos para visitar, mas vimos por fora, era muito grande. O bairro realmente respira o Boca Juniors todo o tempo. Literalmente a La Bombonera aqui e ruas comuns aqui, mas sempre com... claro, também a questão, né, do próprio mercado ali, das pessoas, né? Mas o bairro inteiro, quando você entra, você já percebe que você está no bairro Boca. Manu, agora que você voltou da Argentina, quais são as suas expectativas para o futuro? Concluir o meu curso, né? Porque com o intercâmbio eu tive que, né, atrasar um semestre aí. Então, não me arrependo também, porque faria de novo. Valeu a pena. Valeu a pena, sim. Faria novamente. Eu acho que quando uma oportunidade dessa
surge, a gente tem que agarrar mesmo, sabe? Porque não sabemos até quando ou quando vai surgir novamente. E o curso está aí, né? Dá tempo de terminar, dá tempo de prolongar. Também, óbvio, terminar o curso, né? Seguir com a minha profissão, que eu realmente aprendi a amar a educação física e amar também as suas vertentes, né? Seus inúmeros outros âmbitos, né? Que ela pode proporcionar. E quem sabe um dia também, quem sabe minhas amigas no México, a gente sempre, a gente sempre brincava, não, a gente vai, elas... quase que a minha amiga vinha para o Brasil, a Rema, que ela ficou na Argentina, o intercâmbio dela é de 1 ano, e né, nesse segundo, ela está lá ainda, inclusive, só volta em dezembro, e a gente estava conversando sobre, e quase deu a possibilidade, né, dela vir para cá, principalmente para o Brasil, para o Ceará, só que infelizmente ela não vai conseguir vir mais. E as outras, a gente fica aí, né, na esperança que um dia possa reencontrar novamente as outras duas, Perla e... Aliás, as 3, né? Perla e Abril. E, não sei, despertou bastante curiosidade de visitar o mundo ainda mais, de conhecer, porque quando você está lá naquela realidade, você diz, nossa, o mundo realmente tem muita coisa pra gente ver que a gente não viu. Que a gente vive muito básico, sabe? Que dentro da própria cidade eu tive essa percepção pelo próprio investimento que a prefeitura, né, a municipalidade tinha com a cidade. Questões turísticas, de lazer, era muito presente, sabe? Toda semana tinha algo lá de cultural para você participar, vivenciar. E isso me encantou muito em Vila Maria, muito, muito, muito. Muitos parques lindos. E a família que se juntavam no domingo, os amigos, era muito lindo você ir na Costaneira, né? Que era um ponto lá que a gente sempre ia. Você ir na Costaneira e encontrar inúmeras famílias e dividindo lá no espaço, e você não via as pessoas de cara com o celular, sabe? Como a gente acontece assim na maioria das vezes por aqui. Eles realmente viviam o momento. Eles realmente, o pai brincava com o filho, com o cachorro, com o irmão. Eu tirei uma foto uma vez de um casal de idosos apenas sentado na cadeira de praia, tomando mate e vendo os outros passarem. E para mim aquilo ali para mim foi, nossa, essa é a vida, sabe? Isso é o bom da vida, contemplar essas pequenas coisas, você tá ali com boas companhias. E isso foi assim, o que também me chamou bastante atenção durante o intercâmbio. Manuela, Manu, fica mais à vontade, né? Tem algum outro país que você pensa em conhecer, se pudesse assim, qual seria? O México, né? Com certeza, depois da experiência com minhas amigas, eu brinco até que esse intercâmbio, eu tive mais experiências mexicanas do que a própria Argentina, sabe? Eu amei isso aqui, você sabe, né? Vai tomar todas, a pessoa tomar todas e depois tá. E o México, sim, é um dos países que agora, né, quem sabe de futuramente conquistar, né? Vai lá fazer mais o ralá que a gente falar o ralá, né, que é tomara. E tudo que a gente desejava de bom a gente fazia, o ralá, amiga, aí pegou, né? E eu queria, sim, visitar o México, claro, ver elas novamente, porque a gente continua mantendo contato, e eu sei que é algo que vai continuar, porque eu agradeço demais ao não sei, ao universo, a Deus, a quem seja, que me colocou aquelas meninas na minha vida lá naquele momento, porque eu realmente precisava de pessoas como elas. E respondendo, sim, o México, talvez outros países aqui da própria, né, nossa América, que é linda, é incrível, e a gente precisa valorizar muito ela, sabe? Porque o mundo ele é muito ligado à Europa, sabe? Paris, França. E, gente, a gente tem uma América linda, um país lindo. E culturas incríveis também para compartilhar. E não, né, diminuindo eles também, sim, mas valorizar o nosso, sabe?
usar o que temos aqui, porque é muito incrível mesmo. Eu acho que a gente está se encaminhando para o fim do podcast. Você tem mais algum questionamento, Alexandre? Não, nenhum. Manu, tem mais alguma coisa para falar em relação a alguma pergunta? Manu, eu queria que você fizesse suas declarações finais e queria que, se possível, você fizesse elas em espanhol. Eu já falei espanhol agora? Pode ser, você sabe. Fica à vontade. Deixa eu pensar. Quiero agradecer la invitación y la oportunidad. Y quiero decir a mis compañeros de carrera que no dejen de vivir la oportunidad de vivir un intercambio, de conocer otro país, de conocer otras personas, de conocer otra cultura, perdón. Que sí se puede, sí puede ser increíble. Y claro, no te vas a olvidar jamás de esta experiencia. Así que crees que la vida tiene cosas buenas para ti y que viva, lo disfrute lo máximo, siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. É isso, eu entendi algumas coisas. Queria agradecer a Manu, Alexandre. Muito obrigado por aceitar nosso convite para o nosso terceiro episódio do PodF, ok? E é isso, Manu, também muito obrigada. Tenho certeza que foi extremamente enriquecedor. E quero pedir a você que está assistindo esse canal, esse vídeo agora, o nosso terceiro episódio, que se inscreva no canal, clica nesse botãozinho vermelho com o nome inscreva-se, clica no sininho, ativa as notificações para quando a gente postar alguma coisa vocês receberem, comenta, um elogio, uma crítica construtiva, dá o like, aproveita para conhecer nosso canal, assiste os outros episódios. E é isso, muito obrigada, um forte abraço e como é? Olá, o quê? Ojalá. Vamos terminar? Ojalá que sim? Ojalá que sim. 1, 2, 3. Ojalá que sim. Roteiro: Alexandre Sombra, Miguel Arcanjo. Edição de vídeo: Amanda Paiva, Anderson Silva, Samuel Regis, Rafael do Carmo, Rafael Dias, André Lopes. Arte gráfica: Marcileudo Silva. Comunicação com a entrevistada: Idelan Chaves. Gravação: Valesca Oliveira. Bianca Rabelo Webert Baltazar. João Victor Chaves. Divulgação: Maiara Kedma, Letícia Souza, Idelan Chaves, Sani Silveira, Nessi Correia, Ana Beatriz, Kátia Ellen, Érica Maia, Maria Valdenísia, Luísa Moura, Rafaela Moreira. Direção: César Sadala.